E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Essa é a última aula do bimestre. Lembrando que a próxima aula vai ser prova, incluindo os 3 assuntos que a gente trabalhou, né? Então aqui, ó, o último assunto sobre o sistema esquelético, nós falamos de todos os nomes e a localização de todos os ossos do corpo. Agora vamos falar das articulações, tá bom? O que são as articulações? É o local de união entre 2 ou mais ossos. Por que entre 2 ou mais ossos, professor? Por exemplo, aqui ó, é uma articulação do dedo. Aqui tem um osso, aqui tem um osso. 2. Mas aqui, que é a região do carpo, temos 8 ossos. Então aqui é uma união de muito mais ossos. Aqui no cotovelo também é a união de 3 ossos. 1, 2, 3. Tá? Ulna, rádio e húmero. Então, é a união de 2 ou mais ossos, tudo bem? Qual a função da articulação? Permitir a movimentação do esqueleto. Então, através da articulação, se nós não tivéssemos articulação, o movimento fosse duro, rígido, a movimentação do corpo seria prejudicada e a chance de quebrar seria mais fácil, de ter fraturas. Então, devido às articulações, o movimento do corpo é mais perfeito, é mais suave, tá bom? Quais os tipos de articulações? Nós temos 2 tipos, de acordo com a movimentação, de acordo com a estrutura. De acordo com a movimentação, nós temos as sinartroses, anfiartroses, diartrose. Esse nome não precisa tanto você decorar. Você pode decorar como articulações imóveis, articulações ligeiramente móveis ou semimóveis e articulações altamente móveis. Por exemplo, articulações imóveis, o crânio. As articulações do crânio, eu vou mostrar aqui a articulação do crânio para você. Aqui, ó. Essas articulações aqui, ó, que ligam os ossos do crânio, elas são imóveis, tá? Não tem nenhuma mobilidade. Então, articulações semimóveis, que são as ligeiramente móveis, por exemplo, a articulação da coluna, essas aqui do carpo, e lá no pé, as articulações do pé também são semimóveis, porque aqui a movimentação é grande, mas entre eles a movimentação é pequena. E tem as articulações muito móveis, por exemplo, nos membros. Quase todas as articulações dos membros, tá? Vou mostrar aqui, ó. As articulações dos membros, cotovelo, joelho, dedos, todos são bem móveis, tá bom? Devido à estrutura, nós temos articulações fibrosas, onde se caracteriza por ter fibra, né, tecido fibroso entre os ossos, e apresentam mobilidade reduzida ou praticamente imóvel. Igual eu falei o exemplo dos ossos do crânio. Então, na pontinha dos ossos tem fibra, né, e ligando esses ossos, a ligação deles é através de fibra, tá bom? Articulação cartilaginosa, ou seja, na pontinha dos ossos tem cartilagens, né, para evitar o desgaste dos ossos e apresentam mobilidade reduzida. Por exemplo, os ossinhos aqui da mão, entre eles existe cartilagem por contato deles o movimento não ser áspero e não ter desgaste nos ossos. Sinoviais. Então, por exemplo, articulações grandes, como o cotovelo, o joelho principalmente, nós temos uma articulação sinovial. O que é isso? Indica que nessa articulação existe um líquido chamado líquido sinovial. Esse líquido é um lubrificante, ele serve para isso. Então, dentro da articulação, quando você começa a mexer, tem um líquido dentro para os ossos não se tocarem e não ter um desgaste maior. São exemplos de articulações onde se tem muito uso dela. Tudo bem? Botei aqui como exemplo a articulação do joelho, tá bom? O que formam as articulações além dos ossos? Formado por cápsula articular. Por exemplo, aqui para esse líquido sinovial não sair, ele ficar aqui
existe uma cápsula como fosse uma bolsa envolvendo a articulação. Ela tem uma parte externa, que é a parte fibrosa, e uma parte interna, que é a membrana sinovial que segura esse líquido sinovial. Qual é a finalidade? Manter a união dos ossos e impedir a movimentação. Por exemplo, o cotovelo ele pode flexionar e estender, mas eu não posso estender demais, né, para cá. Aí então essa articulação, essa cápsula limita esse movimento. Ela dá um limite para a articulação. Tudo bem? E o último são os ligamentos. Ó, os ligamentos. Por exemplo, em toda articulação, para o osso ficar junto, tem que ter ligamento de um lado e do outro. Aqui tem ligamento aqui, ligamento lateral, ligamentos para unir esses ossos. São feixes de tecido fibroso, formado por tecido denso, mais ou menos comprido, largo, robusto, aplanado, arredondado, ou seja, uma estrutura forte, bastante forte, que ela une entre si as duas cabeças ósseas. Por exemplo, tem um ossinho aqui, outro ossinho aqui. As duas pontinhas dele vai ser unida pelo ligamento, tá certo? Sua função é dar estabilidade à articulação, tá bom? Então vou deixar assim, ó, para você bater o print, que essa é a sua atividade. Não vai ter perguntas e respostas, já estão aqui as perguntas e respostas. Essa é a sua atividade para fechar esse assunto, porque semana que vem é prova. Tudo bem? Copia, manda para mim. Um abraço a todos.